Boa noite, gente. Boa noite. Olha, eu aqui novamente. É, veja, eu coloquei o primeiro vídeo na quarta-feira à noite. Eu postei. E ontem, sexta, eu postei um segundo videozinho, né? Eu tenho que ficar treinando, eu tenho que fazer, eu tenho que me interessar, né? Quanto mais eu treinar, mais eu fizer, mais eu aprendo. Sim, aí teve uma coisa que eu falei assim, uma frase que eu falei, que não ficou coerente. Eu acreditei assim que não ficou coerente, porque eu falei que o meu foco eu estava falando de tireoide, esse negócio. Não, eu não quero ficar aqui falando de doença, sangue de Cristo. Olha, entendeu? Eu dei só um exemplo por causa do cabelo. Vocês estão vendo, meu cabelo hoje está mais bonitinho, né? Olha, aí dei um tapazinho assim, um pouquinho no visual. Aí, aí que eu fiz? Eu falei que o foco seria a lojinha. Não, o foco não é só a lojinha. A lojinha já é consequência, né, de uma longa história, não é isso? Então, como eu estou falando aqui, eu quero deixar mais ou menos assim, explicar como tudo aconteceu para mim chegar onde estou, não é isso? Eu acredito que isso aqui é mais sensato, mais coerente, né? Até porque ficar mostrando só roupa, essas coisas assim também, não, não sei, tá entendendo? E eu também não estou fugindo do assunto, porque cada um tem sua história, né? Cada um tem sua história. E a nossa história tem que ser contada, tá entendendo? Sem sensacionalismo e sem também vitimismo, tá entendendo? Não tem nada a ver. Aí, pronto, por exemplo, eu não sou capaz de dar aula de empreendedorismo, dessas coisas assim, porque eu não sou preparada. Nunca fiz um curso, minha gente, no Sebrae, nem em lugar nenhum. Eu gosto muito de assistir aos vídeos, entendeu? Eu gosto no YouTube. Eu assisto, inclusive, eu sigo muitas pessoas, assim, sigo umas porque gosto muito dos temas, dos assuntos que eles abordam, de tudo que eles fazem, assim, não é? Para ajudar a outras pessoas, como também de notícias, é alguma coisa boa, aquilo que me agrada. O que me agrada não tem nada a ver. E muitas vezes eu sigo porque também eu gosto de ajudar. E a gente sabe que quando a gente se inscreve e quando a gente dá aquele cliquezinho lá, aquele like, aí tá ajudando, né? Então, por que não ajudar se você não vai ter nenhuma despesa com isso, se você não vai pagar nada? É ajudar. Então, pronto, eu sigo muitos mesmo, entendeu? Muita gente. De vários, assim, assuntos, não só um segmento, tipo assim, empreendedorismo, não, entendeu? De várias situações. Aí eu sigo. Então, aí eu disse, quando eu falei que o foco era a lojinha, eu digo, não, eu tenho que corrigir isso, porque eu também preciso dizer como eu cheguei até aqui, tá entendendo? Poderia, esse vídeo aqui poderia estar sendo feito na mesinha, quando eu fiquei 6 anos na mesinha, poderia ter sido também quando eu sacolava, que eu ia de porta em porta, né? E assim, várias situações que eu já vivi. Porque, aliás, eu comecei, minha gente, a empreender, tá entendendo? Eu comecei a empreender com 8 anos, com 9 anos. Foi essa a minha primeira experiência. Alguém deve se lembrar. Alguém da minha época assim, eu acredito pessoas de mais idade do que eu, porque pessoas assim na minha faixa de idade, como eu era criança com 7, 8, 9 anos, essas crianças, minhas amigas hoje, que são na minha faixa de idade, que vai fazer 70 anos, elas nem iam lá onde eu estava empreendendo, que era vendendo coentro, cheiro verde, né? Vocês sabem o que é? Cheiro verde, limão, com uma baciazinha no mercado da cidadezinha onde a gente morava. Então,
eu tinha uma tia que ela plantava e por causa da nossa situação, que era bem, como é que se diz? Uma situação assim, muito, e deixa eu dizer assim, fragilizada, uma situação muito carente, de muita carência, entendeu? Carência de tudo, de tudo. Então, dos 3 filhos que minha mãe tinha, eu fui a única que dei esse passo e que ia vender. Então, pela manhã, eu vendia, eu saía com aquela baciazinha, da casa da minha tia, com coentro, cebolinha, que ela plantava no quintal de casa, e limão, que ela tirava de um pezinho de limão, que eu acredito que esse limoeiro ainda existe até hoje. Então eu ia vender. E o dinheirinho que eu apurava, sinceramente eu não lembro, mas eu acredito que ela tirava um pouquinho para ela e dava também um pouco para a gente, para poder a gente comprar alguma coisa para comer, mamãe comprar para a gente comer, né? É assim. E era justo, porque ela também era uma pessoa sacrificada, mas ela tinha mais, assim, uma condiçãozinha do que a minha mãe. Então, pronto. E outros, aí, e à tarde, quando eu ia para o colégio, aí estudar, né? Colégio público de interior, as pessoas, a maioria pessoas pobres, pessoas assim, de pouca condição, mas sim, tinham pessoas de boas condições. Não estou dizendo que não tinha, tinha sim. Só que eu acredito que a mais pobre era eu mesma, minha gente, porque eu tinha que, na hora do recreio, eu não tinha recreio. Eu levava uma latinha, aquela latinha de mantimento, assim, de alumínio, com bolo e outra com cocada, que uma amiga da minha tia fazia e minha tia falou com ela, então ela passava para mim vender. Aí, na hora do recreio, que as pessoas, as crianças, a turma, né? Nós lá, tínhamos recreio, que naquele tempo não era intervalo, era recreio, meia hora de recreio. Então, eles iam, todo mundo ia brincar e eu ficava em pezinha, rezando, minha frente. Eu já rezo desde a infância mesmo, desde muito pequenininha, sempre. Pedindo a Deus para que aqueles meninos tivessem um tostão, um centavo, um réis, que eu não sei nem o que era naquele tempo, para comprar uma cocadinha, para comprar um pedaço de bolo. Vocês não sabem qual era a minha alegria quando eu conseguia vender, porque daquilo ali que eu vendia, que eu apurava, aí eu chegava lá, aquela senhora tirava a parte dela e me dava, né, a minha percentagem lá, que eu também não lembro quanto era, né? Eu sei que eu saía pulando para casa, eu pulava, era criança, minha gente, eu ia correndo, pulando, assim, sabe? Pelas ruas, ninguém nem sabia o que é que significava. Era a minha alegria de estar levando o dinheiro do pão para casa, que a gente ia jantar o quê? Café com pão. Era isso, né? Aí pronto. Então, vocês vejam que desde a minha infância que eu já tive esse dom, entendeu? Isso aqui eu não tô contando, me vitimizando nem nada. E eu também não tinha vergonha não, viu? Eu era criança, não era assim ainda adolescente. Outros tipos de situações de necessidade que eu passei assim na pré-adolescência, adolescência, isso aí já foram outras situações que não é o caso e também não era por causa de empreendedorismo, já eram outras situações mesmo, que já fugia do meu alcance de poder fazer alguma coisa. E a gente, quando vai ficando mocinha, essas coisas assim, que as amigas já têm uma coisinha diferente, a gente não consegue, aí a gente vai e sente vergonha. Mas na infância mesmo, assim, eu não sentia.